Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos concluindo, próximos da conclusão da segunda semana do tempo pascal, e nós vemos como Deus, Ele confia ao ser humano, confia às pessoas a continuidade da sua obra iniciada pelo Cristo. Jesus confia a nós a continuidade desta grande obra de evangelização, de anúncio do reino de Deus. Nós vemos na história da Igreja, dentro também dos textos bíblicos, a ação de Deus que suscita no coração humano o conhecimento, a disposição em segui-lo. Nós vimos na primeira leitura de hoje, livro dos Atos dos Apóstolos, como Deus suscita no coração de um homem chamado Gamaliel a sabedoria e a disposição para poder colocar de um modo ordenado o caminho que estava sendo percorrido. Diante daquilo que é projeto de Deus, a ação humana, ela se torna incapaz, se torna como que inócua, sem força capaz de mudar aquilo que é projeto de Deus. Diante da ação dos primeiros apóstolos que estavam pregando, anunciando Jesus, e assim os povos os seguiam e também construíam a igreja, diante dessa ação, Gamaliel vai então ao templo e diz: aquilo que é projeto de Deus, não haverá força capaz de derrubar.
E ainda continua Gamaliel dizendo: apareceu Teudas, que reuniu mais de 400 pessoas diante do seu projeto. Esse homem morreu e o projeto acabou. Apareceu Judas, que igualmente atraiu pessoas para junto de si. Esse homem morreu e o seu projeto também se acabou. Agora esses homens falam em nome de Jesus, anunciam o Evangelho. Esses homens apanham, são hostilizados, mas anunciam com a alegria a mensagem de Jesus Cristo. Se essa mensagem de fato for desejo de Deus, então a vossa mão não terá força sobre eles. Deixe que façam a sua missão e Deus mostrará se de fato essa é a sua vontade. A sabedoria de alguém que coloca diante daqueles que eram as autoridades o caminho a ser percorrido. Igualmente, hoje nós olhamos para Santa Catarina de Sena, uma religiosa dominicana que no século XIV apareceu, quase que podemos dizer, numa vida curta de 33 anos, mas que, pela ação de Deus, interviu dentro do cisma do Oriente que acontecia na cidade de Avignon. Uma moça, uma jovem, que pela mão de Deus, pela ação de Deus, age e contribui para que a Igreja e o Papa continuem vivendo o seu ministério. É Deus que age na nossa vida quando nós permitimos. Igualmente vimos no Evangelho aquela criança que aparece com o alimento que aparentemente é pouco, mas que pela graça de Deus, pela oração do Cristo, sacia a fome de uma multidão, que vai dizer o texto, eram mais de 5.000 homens. Nós todos, irmãos e irmãs, não podemos nos fechar à graça de Deus. Deus, assim como usou como instrumento tantos homens e tantas mulheres na história da salvação, pode estar a chamar cada um de nós. Não podemos nós nos fechar, nos enclausurar e distanciarmos daquilo que é projeto de Deus. O tempo de estar trancados já passou. O tempo agora é de buscar esse encontro com o Cristo no caminho da igreja, no caminho da comunidade, é claro, ainda com todo o cuidado e com toda a responsabilidade que o tempo e a saúde requer. Mas é preciso desinstalar-se, ir ao encontro do Cristo que nos chama para a missão e espera de nós o nosso sim para agirmos como os seus instrumentos. Que nesta sexta-feira, dia em que vivemos e recordamos a paixão do Cristo, a sua entrega por nós, possamos também nós nos entregarmos para Ele como instrumentos do seu projeto de amor. Que a graça de Deus seja derramada sobre todos nós.